Tá vendo como é a diferença de um time que tem treinador para aquele catado que existia no ano passado? Tá vendo como o bom trabalho em pouco tempo já começa a surtir algum resultado e já começa a dar mostras que tem potencial para evoluir mais, mesmo sem ter novos jogadores ou sem ter uma reestruturação completa da equipe? Primeiro pós-jogo de 2025, começamos com vitória, Santos 2, Mirassol 1, dois tempos distintos na Vila Belmiro, e eu vou comentar um pouco a respeito de cada um deles a partir de agora. Mas antes de começar, peço para você se inscrever no canal, para você também dar o like nesse vídeo, comentar o que você achou do jogo, e você vai concordando e discordando comigo à medida que eu vou passando pelos principais temas desse jogo, beleza? Antes de começar a falar do jogo em si, eu queria comentar a respeito de um fato que aconteceu antes. No anúncio da numeração dos jogadores hoje, o Tomás Rincon ficou com a camisa 10. Achei estranhíssimo, porque é um volante, um primeiro volante. Ele está longe de ser o melhor jogador desse elenco. É um cara muito respeitador do Santos, um cara que gosta do Santos, que entende o tamanho do Santos, e por esse motivo eu relevo o fato de ele estar com a camisa 10. É um cara que honra essa camisa, é um cara que respeita esse número e esse manto branco. Então, não vou entrar em críticas com relação a isso. Achei estranho o fato do Pituca não ser o 10, porque isso já havia circulado que seria o número que ele ia usar no dia de hoje, até porque a propaganda da saída da camisa 10 da cápsula foi feita em cima de que o Pituca trouxe a 10 de volta no final da Série B e o Pituca seria o cara que vestiria essa 10, iniciando o revezamento dessa camisa. Foi o Tomás Rincon. Acho estranho o Pituca não ter usado e, sinceramente, espero que tenha sido uma decisão mudada de última hora, porque se ele preferiu jogar com a 8 do que com a 10 do Santos, tem que sentar com esse rapaz e conversar com ele sobre o que ele abriu mão, sobre o que ele acabou de abrir mão na carreira dele. Porque não é todo dia que você tem a oportunidade de vestir a camisa e o número mais pesado da história do futebol. Mas enfim, uh, Pituca pelo menos entrou e fez um jogo ok. E o Rincon representou bem usando a camisa 10 e tá bacana. Mas o mais bizarro em questão de numeração não foi o Rincon com a 10. Teve um fato maior, que foi o Lucas Braga usar o número 5. E aí, meus amigos, você vê que o cara erra até na numeração. Porque ele podia usar a 30, ele podia usar a 17, qualquer número que fizesse alguma relação com a ponta direita. O 5 não faz. Não à toa, com 23 segundos de jogo, na primeira bola que ele teve contato nessa volta dele ao Santos, ele fez o lance característico do Lucas Braga. Pega a bola, tenta avançar, tropeça, escorrega e cai. E para mim, isso define o motivo, a razão e a circunstância pelas quais o Pedro Caixinha escolheu colocar o Lucas Braga. Ele mandou um recado claro para a diretoria: não temos ponta direita. E eu vou mais a fundo nisso daqui a pouco, tá? Porque dentro do jogo ele deixa muito claro que não existe ponta direita no elenco. E aí você inclua o Miguelito nessa conta aí também. Enfim, esse era o pré-jogo, né? Quando começou a partida, fazia um tempo que você não tinha aquele sentimento de diversão ao assistir um jogo. Pela primeira vez nos últimos, sei lá, 2 ou 3 anos, Santos e Mirassol representaram em campo a distância entre Santos e Mirassol. O que eu quero dizer com isso? No ano passado, quando a gente ia enfrentar o Mirassol, era um duelo de igual para igual. Dois times que não tinham uma excelência técnica e que jogavam ali por uma bola, e muitas vezes até o Santos era o time que não tinha tanto recurso.
por conta do jeito que o técnico montava esse time. E aí, hoje, deu para ver primeiro, com pouco tempo o Caixinha já montou um estilo de jogo que é muito diferente do que acontecia no ano passado. E só de ter essa mudança, podia até não ter ganhado hoje, como de fato sofreu para ganhar, mas sofreu de um jeito diferente. Não sofreu como no ano passado, que era um sofrimento construir uma jogada, que precisava acontecer muita coincidência em sequência para que o Santos construísse um gol, que o Santos marcasse um gol. Nesse jogo foi diferente. O Santos criou dos dois lados do campo, criou com infiltração, criou com 1 contra 1, criou com bola aérea, criou com chute de fora da área. O Santos teve minimamente um repertório. E pode soar esquisito eu estar falando isso, porque isso é o básico que se espera de um time que é profissional e treina todos os dias. Mas era uma realidade muito distante do que a gente tinha com o Fábio Carilli. E assim, a intensidade como esse time jogou hoje, de pressionar a saída de bola, de fazer exatamente os 4 pilares que o Caixinha falou na entrevista coletiva de apresentação dele, de momento com a bola, momento sem a bola, quando não estamos com a bola, fazer a pressão para retomar a bola, pressionar nos primeiros 5, 10 segundos que você teve a perda da posse. Então, assim, isso foi muito interessante de ver já com pouco tempo de trabalho. É, essa postura, né, agressiva, mesmo que ela não necessariamente não se transformasse uma avalanche de gols, era algo que a gente cobrava desde o ano passado e finalmente a gente conseguiu ver. Finalmente foi representado em campo. Tanto é que, se você pegar as estatísticas do jogo, o Santos tinha, em alguns momentos do primeiro tempo, mais de 60% de posse de bola, o que muitas vezes era ao contrário no ano passado. O Santos era o time que menos tinha bola, porque quando tinha a bola no pé não sabia o que fazer, só sabia ser reativo, não sabia ser proativo no seu ataque. Outra coisa, o Santos fazia a recuperação da bola e buscava abrir os jogadores, buscava as conexões entre lateral, ponta e meio campo. O Soteldo e o Guilherme muitas vezes até congestionavam um pouco o lado esquerdo, porque caíam sempre para o mesmo lado, mas saiu do pé dos dois a jogada do primeiro gol. Aliás, um baita de um passe do Soteldo. Eu espero que o Soteldo tenha voltado para fazer isso dentro de campo. Hoje, com 45 minutos, e eu vou ficar muito preso ao primeiro tempo do jogo só, ele fez mais do que a passagem que ele teve em 2023, em termos de entrega dentro do campo. Ele driblou, ele recompôs, ele passou, ele driblou, ele avançou para o gol, ele bateu no gol, ele deu passe, né? Então, assim, é isso que a gente espera dele. E vou te falar, a camisa 7 caiu muito bem nele. Eu espero que ele continue de verdade assim. Saiu ali meio puto, não queria ter sido substituído. Eu acho até que o Caixinha acertou em substituir, porque era um jogo com campo pesado, era um jogo que estava exigindo fisicamente de todo mundo e não tem necessidade do Santos forçar tanto. E aí eu acho que está a leitura que eu falo de você entender a distância do seu time para o adversário. No ano passado, esse mesmo jogo com 1-0 a favor do Santos seria esse mesmo sufoco que a gente tomou hoje até fazer o 2-0. E o Santos ia ser amassado sem ter nenhum tipo de recurso para mudar, mudar perfil dentro do jogo. O Caixinha mudou durante o jogo. Eu até não concordo com a substituição em termos táticos da saída do Soteldo, mas entendo pela questão física e pela questão de preservação, mas ele muda a maneira como o time jogava. Ele começa a pôr o time para jogar no contra-ataque. E quando ele faz as substituições, é evidente que o time se perde um pouco, tanto no posicional, como também na questão de entregar a proposta nova de jogo. Então o Santos não usufruiu da postura de contra-ataque que ele se propôs a jogar. Ele conseguiu o segundo gol num lance individual que tem uma falta e o Guilherme bate muito bem a falta. O Guilherme que foi até muito questionado no final do ano passado se deveria continuar ou não, me parece que vai ser uma peça interessante para esse ano também. E se esse time, bem orientado como parece que está com o Caixinha, pode ser que renda coisas muito boas. O Santos tem ainda boas peças para entrarem e serem integradas nesse time como titulares. Então, o potencial de crescimento técnico que esse time pode ter é interessante. Então, acho que vale uma boa dose de paciência com o Caixinha, porque
esse esquema que ele monta, ele é muito bom, muito intenso, muito interessante de ver, muito agradável de ver. Fazia tempo que você não tinha vontade de ver o Santos propondo o jogo como foi hoje, né? Fazia tempo que você não via o Santos tendo capacidade de propor o jogo como propôs hoje, na verdade, né? Mas essa proposta de jogo, ela também expõe muito o sistema defensivo, né? O Brasão hoje, apesar do Santos ter vencido o jogo e ter tido um bom volume no ataque, no primeiro tempo chutou 17 bolas no gol, teve 3 rodadas seguidas do time do Carille que não chegou nesse número de finalizações, o Brasão foi o melhor jogador do time hoje. Ele pegou pelo menos 4 bolas inacreditáveis cara a cara, em que ele sai muito bem, que ele sai fechando o ângulo, que ele sai em pé, e ele hoje justifica o motivo de ser o titular. Não estou dizendo que se o João Paulo tivesse nessas mesmas situações, ele teria tomado todos os gols. Não é isso. Mas por esses lances que tiveram hoje, e o Mirassol é um time que, apesar de me parecer um pouco mais fraco que o do ano passado, quando a gente enfrentou eles na Série B, parece que é um time que continua com uma proposta de jogo muito bem desenhada. É um time que vai dar trabalho no campeonato, tá? Então o Brasão, para mim, foi o melhor em campo, com uma certa sobra, porque ele garante o resultado. Porque o ataque fez ali 2 gols, né? Criou oportunidades, mas não foi um negócio que era para ser 6-4 para o Santos. O Santos poderia ter tomado um 4-2 na vida, ter começado o segundo tempo com 2-0 contra e foi para o intervalo com 1-0 a favor. Então, assim, jogar nessa linha tão alta vai proporcionar muito contra-ataque. E aí já temos alguns indícios do que vai acontecer daqui para frente. Provavelmente, o Baço não vai continuar como titular. O Zé Ivaldo deve entrar. Provavelmente o Gil não vai ser relacionado mais para os jogos, a menos que ele vá por um esquema de 3 zagueiros. Aí pode ser. Mas com 2 zagueiros, impossível o Gil jogar nessa formação. Ele não tem a velocidade necessária. O Luan Pérez, que é um zagueiro um pouco mais técnico, que acho que até fez uma partida razoável, já sofreu horrores hoje. Então acho que o Gil sofreria muito mais e por isso se encaminha para uma decisão de rescisão de contrato, que no meu entendimento é acertado, porque o Santos precisa de jogadores que consigam entregar a ideia tática do seu treinador, e não o contrário. O treinador não tem que se adaptar ao tipo de jogador que tem hoje dentro do time. Aí, acaba o primeiro tempo 1-0. Quando a gente vai para o segundo tempo, cai fisicamente. E aí, quando cai fisicamente, um abraço. O Santos volta a emular os melhores momentos de Fábio Carille. Um time que não consegue trocar 3 passes. Ficou muito ruim o jogo nesse momento. Uma desconexão completa dentro de campo, espaço abrindo à torta e à direita. O Mirassol cresceu muito na partida e gerou uma instabilidade no jogo muito grande. Evidente. É o primeiro jogo. É natural que, primeiro, esse desencaixe do time aconteça no momento das substituições e que a parte física seja o calcanhar de Aquiles. Esse time está treinando aí há uma semana. Então não dá para esperar nada melhor que isso. Poderia ser esperado se tivesse planejamento e a diretoria não fosse uma íngua para trabalhar. Poderia ter trabalhado antes de todo mundo, mas não é o caso. Então, assim, quando ele troca, você começa a entender um pouco do que vai ser o time dali para frente, o Tassiano entrando, o Zé Ivaldo entrando, o Léo Godoy, e aí o ponto do Léo Godoy explica uma outra tendência nesse time. O Léo Godoy entra para ser ponta direita, com o Sherman na lateral. 2 pontos aí. O primeiro, o Sherman tem muita dificuldade defensiva e hoje o Mirassol conseguiu explorar muito bem isso também. Acho que com o tempo o Léo Godoy vai ganhar a posição de lateral direito. E aí vamos ter um outro problema, que é nós não temos ponta direito. E o Miguelito não entrou nesse jogo precisando de um ponta direita, que seria a posição que ele disse é a que ele mais se sente confortável para jogar. Isso começa a me dar um indício de que o Miguelito não vai ser aproveitado. E para mim começa a vir na minha cabeça um indicativo de que se o Miguelito não for aproveitado no Paulista, para o brasileiro ele não deve continuar no time. Ele tem que ser emprestado. Tem que ser emprestado para jogar, porque ele não vai jogar com caixinha. E com razão, porque se ele não está conseguindo fazer
a vez de ponta, quando não temos o ponta direito, o Lucas Braga está sendo escolhido e o Léo Godoy está entrando improvisado, a gente tem um problema grave em ter o Miguelito sendo sacado desse jeito. Espero ter sido só uma primeira impressão de estreia de campeonato, mas vou ficar atento a esse ponto porque me parece que não é uma opção lógica para o Caixinha a entrada do Miguelito assim que se precisa de um ponta direita. No mais, eu acho que, fora as substituições que eu não teria feito da maneira como o Caixinha fez, acho que o Santos finalmente mostrou um repertório e um time bem treinado. Mostrou que o trabalho, que o acerto em trazer o Pedro Caixinha se comprovou no primeiro jogo da temporada. É pouco, são só 45 minutos bons e 45 minutos muito abaixo. Mas os 45 minutos do primeiro tempo mostraram que esse time, com uma boa condição física, pode sim entregar uma boa temporada e pode, com os reforços, querer sonhar com algo que não seja somente permanência na Série A. Não falo em título, falo simplesmente em fazer um campeonato ali para 10ª posição, com muita coisa dando certo e muita coisa a favor, talvez esse time brigar por uma pré-Libertadores. Muito cedo para fazer qualquer diagnóstico, tanto para o bem quanto para o mal. Mas uma primeira impressão foi super positiva e espero que esse trabalho tenha continuidade, tenha mais evolução. O Santos já joga no próximo fim de semana. Acho que é no próximo domingo já joga outra vez. Então vamos ver como é que vai ser fora de casa contra a Ponte e como esse time se comporta. Beleza? Fico por aqui. Primeiro pós-jogo do ano, com vitória. Vamos todos dormir felizes. Espero vocês nos comentários para a gente debater um pouco mais o que foi legal e o que não foi. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.